dado substancial, eu estou falando, obviamente, repito, em tese, porque as candidaturas femininas restarão totalmente desestimuladas em razão dessa nova disposição e, portanto, termina repercutindo no texto constitucional com relação, mais uma vez em tese, à garantia de tratamento paritário enquanto norma de proteção advinda do rol dos direitos fundamentais. Nesse sentido, para a reflexão, continuo a dizer, sem nenhum caráter de definitividade. Seria então a parte final do 55A. Exato. Exatamente. Que é um artigo completamente novo, né? Novo. Porque antes só tinha o 55. Perfeito. Ou seja, foi uma incisão cirúrgica do legislador. Como poucas vezes acontece, né? Eu fui até rever os fundamentos do que decidiu o Supremo na ADI, e a linha geral do que ele decidiu foi assegurar que não só formalmente existissem as candidaturas femininas, mas como materialmente elas fossem viáveis a partir da destinação do percentual de candidaturas, né? Isso seria, me parece, do ponto de vista da ação afirmativa. Vendo aqui, envolvendo o caso concreto, a dúvida e a questão que você levantada, eu observo que essa sanção, que aparentemente foi tacitamente revogada agora, estaria assim do que se chama no direito público de direito sancionador. Seria uma espécie de uma sanção compensatória, como a própria norma fala, para fins de que nos exercícios seguintes o que não foi gasto nas candidaturas femininas fossem compensadas por meio de um percentual maior. Se é assim, pelo menos para o momento, até que essa corte se debruça, como bem disse o desembargador Cornélio, quiçá o Supremo enfrente isso, embora eu tenha dúvida se o fará rapidamente, desembargador, porque essa ADI foi julgada em 2018 e a lei era de 2015, então foram longos 3 anos. Mas me parece que, para esse caso, estritamente do ponto de vista do direito sancionador, nós não teríamos mais, como na legislação infraconstitucional, como aplicar esse tipo de sanção, porque ela já não mais subsiste. Um outro ponto aí seria avançar mais, seria a questão de isso ser constitucional ou não. Mas do ponto de vista da inconstitucionalidade, o afastamento de alguma norma no exercício do controle difuso, como nós fazemos aqui, não me parece que seria possível imputar alguma sanção concretamente. O que é que eu quero dizer? Se a gente reconhece que houve uma revogação tácita, ok, não há controvérsia sobre isso, mas nós reconhecemos que daí a inconstitucionalidade poderia ensejar o efeito que tinha a norma anterior antes da revogação tácita. Eu acho que sequer a declaração de inconstitucionalidade teria essa abrangência. Estou só pensando alto aqui, no primeiro momento, porque realmente essa norma vai precisar ser amadurecida, e eu sempre fico com aquela preocupação de eventualmente a gente julgar dessa forma hoje, e daqui uns dias a gente parar, pensar melhor e dizer vamos julgar diferente, né? Por isso a cautela, né? Mas é por isso que eu acho que, para o momento, eu acho que nessas análises, numa análise mais apressada, mais cautelosa, sempre se presume a constitucionalidade das leis, até deliberação em contrário, e sem prejuízo de rever a matéria. Claro, doutor Glauber, só para deixar claro que a sinalização de uma possível inconstitucionalidade residiria no fato de que, com a supressão, aliás, com a previsão de que o partido não sofrerá qualquer penalidade, se suprimiu a garantia infraconstitucional da respeitabilidade ao percentual de 5%. Quer dizer, o partido vai se sentir agora completamente desonerado, e eu não sei até que ponto a Constituição estaria sendo cumprida com o desaparecimento disso, mas só para fins de debate, e agradeço demais a intervenção nesse sentido. Então, com essas considerações, sem prejuízo de retornarmos a esse assunto posteriormente, eu acompanho o voto do relator. Então, contas aprovadas com ressalvas, né? Falta o doutor Zé Dantas. A unanimidade. Falta o doutor Zé Dantas. Eu estou presente. Perdão, doutor Zé Dantas. Mas eu vou acompanhar o relator, desembargador. Me antecipando também. Então, contas aprovadas com ressalvas, a unanimidade nos termos do voto do relator. Tem um outro processo, doutor Ricardo? Isso. Perfeitamente. É o 24. Esse agora, perfeito, é o 4581. Prestação de contas 4581, requerente Partido Social Democrático, PSD,
Requerentes Robson Mesquita de Faria, na qualidade de presidente, e Franklin Rocha de Azevedo, na qualidade de tesoureiro. Senhor presidente, eu vou resumir. A hipótese é exatamente aquela que já foi objeto de análise no feito anterior, com o detalhe de que agora a hipótese se cinge exclusivamente a esse aspecto, a inobservância do percentual mínimo de 5% dos recursos recebidos do fundo partidário. O parecer oriundo da SACEP, o órgão técnico, né, é naquele mesmo sentido do processo anterior. Há um opinamento advindo do Ministério Público Eleitoral, né, no sentido da aprovação das contas, e eu estou aqui concluindo que, de acordo com todos os elementos constantes dos autos, julgando aprovada, com ressalvas, as contas do Partido Social Democrático por meio do seu diretório estadual referente ao exercício financeiro 2015. Não há, na verdade, nada a acrescer do ponto de vista da matéria subjúdice. Então, a conclusão é exatamente a mesma do voto anterior. Alguma divergência? Com o relator. Então, unanimidade no externo do voto do relator. Vai votar assim, doutor Zé Dantas? Né? Olha, Zé Dantas tem direito a voto destacado. Vamos para o PJE agora. O primeiro é da minha relatoria, mas eu vou retirar de pauta. O segundo é prestação de contas 0601 472 93 2018. Relator Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves. Prestação de contas. Marciolina Nayara Souza da Silva e outro. Com a palavra, doutor Glauber. Senhor presidente, a Marcionila Nayara Souza da Silva está tendo suas contas de campanha para deputado estadual hora sob julgamento. A Comissão de Análise de Contas disse que foram apresentadas as documentações, exceto quanto aos extratos bancários, que foram anexados apenas parcialmente, embora tenha destacado que isso não representou prejuízo à regularidade, uma vez que consulta ao SPC Web, a unidade técnica conseguiu viabilizar os extratos eletrônicos e confirmar a ausência de movimentação declarada na prestação de contas, tendo assim opinado pela aprovação de contas com ressalvas. Essa foi também a proposição feita pelo Ministério Público Federal. É o breve relatório, senhor presidente. Relatório aprovado, com voto, voto de excelência. Senhor presidente, sem maiores delongas, a matéria é simples. Embora não apresentados os extratos bancários, foi possível, por meio do sistema, avaliar a ausência de movimentação da campanha, e isso não prejudicou a confiabilidade ou a transparência das contas, motivos pelo qual eu aprovo as contas com ressalvas. É o voto. Alguma divergência? Com o relator. Então, unanimidade no voto do relator pela aprovação das contas com ressalvas de Marciolina Nayara Souza da Silva. Na sequência, prestação de contas 0601 287 55 2018. Relator Juiz José Dantas de Paiva. Prestação de contas. E o requerente José Ivan Ferreira, confessor e outro. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se de processo instaurado neste Tribunal Regional Eleitoral em decorrência da inobservância do dever de prestar contas por José Ivan Ferreira, confessor, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, nos termos do que determina a Lei 9.504/97 e a Resolução 23.553/2017 do TSE. A Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, com amparo em relatório extraído do sistema pertinente, informou acerca da existência de contas bancárias abertas em nome do candidato e respectivos extratos eletrônicos, bem como certificou a ausência de repasses de recursos provenientes do fundo ou de fundos públicos destinados ao financiamento da sua campanha eleitoral e a inexistência de indícios de recebimentos de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas. Apesar de ter sido pessoalmente citado para se pronunciar sobre a omissão quanto ao dever de prestar contas, o candidato manteve-se inerte, silente, conforme certidão constante do ID constante do relatório. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas,
com a aplicação da penalidade prevista no artigo 83, inciso 1, da Resolução 23.553/2007 do TSE, e é o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, a matéria já foi apreciada por diversas vezes em outras sessões, e ante a ausência da prestação de contas do candidato nas eleições passadas, nós estamos de acordo e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, declarando não prestadas as contas do candidato de José Ivan Ferreira Confessor, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, com a incidência do impedimento previsto no artigo 83, inciso 1, da Resolução TSE número 23.553/2007, é como voto. Nós insistimos, ele foi pessoalmente citado e não apresentou qualquer satisfação, não apresentou contas, e por isso nós estamos julgando como não prestadas. Foi pessoalmente citado? Foi. Alguma divergência do voto do relator? Com o relator, senhor relator. presidente. Então, contas declaradas não prestadas, né, com a incidência do impedimento previsto no artigo 83, inciso 1 da Resolução 23.553 do TSE. A unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, a prestação de contas 0601-223-45-2018. Relator, juiz Vladimir Soares Capistrano. Requerente Francisco Alberto Nascimento e outro. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas de Francisco Alberto Nascimento, referente à arrecadação e gasto de recursos de campanha nas eleições gerais de 2018, na qual o prestador disputou o cargo de deputado federal. A Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu informação consignando que o então candidato permanecia omisso ante o dever legal de apresentar sua prestação de contas final e instruiu o feito com os dados previstos no artigo 52, parágrafo 6º, 3º da Resolução 23.553. Devidamente intimado a se manifestar quanto à referida omissão, a intimação também foi pessoal neste caso, o requerente pugnou pela dilação do prazo concedido para a apresentação das contas, a qual foi deferida. No entanto, mais uma vez quedou-se inerte. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer pelo julgamento das contas como não prestadas, com a consequente implicação no tocante à quitação eleitoral, além da devolução ao erário dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cuja utilização não foi comprovada. É o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, a matéria já é corrente na corte. Eu vou ler só a conclusão. Em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto por julgar como não prestadas as contas de campanha de Francisco Alberto Nascimento relativamente à sua candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018, aplicando-lhe o impedimento previsto no artigo 83, primeiro, da Resolução 23.553, e determinando ainda que o requerente providencie a devolução ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado desta decisão, da quantia de R$ 4.056,40, devidamente atualizada, referente ao recurso proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cuja utilização não foi comprovada, nos termos do artigo 82, parágrafos 1º e 2º da mencionada resolução. E é o voto, senhor presidente. Alguma divergência do voto do relator? Com o relator. Com o relator. Então, unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, prestação de contas 0601-056-28-2018. Relatora, juiz Adriana Cavalcante. Prestação de contas, deputado estadual. Requerente Renan Araújo Peixoto Marinheiro de Souza. Com a palavra, relatora. Só pela ordem, senhor presidente, esse processo que foi apregoado, a requerente, na verdade, é Sayonara Pereira Chacon de Araújo, candidata a deputada estadual nas últimas eleições gerais. Ah, tá, isso mesmo, está certo. Sayonara Pereira Chacon de Araújo. Renan é o advogado, né? É o advogado dela. Está em mesa, senhor presidente. Pois não, com a palavra. Versam os autos sobre a omissão no dever de prestação de contas de campanha da candidata Sayonara Pereira Chacon de Araújo, concorrente não eleita ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. A Seção de Análise de Contas Eleitorais emitiu informação por meio do qual asseverou que a candidata acima identificada permanece omissa ante o dever legal de apresentar à Justiça Eleitoral a sua prestação de contas do referido pleito. Informou ainda não ter detectado indícios de recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas favorecendo a candidatura em epígrafe.
Juntou também espelho da consulta do sistema SPC Web a respeito das contas bancárias abertas em nome da candidata, bem como dos respectivos extratos eletrônicos, além ainda da informação acerca do recebimento e movimentação de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$10.000, e do fundo partidário no valor de R$1.840. Citada pessoalmente, para se manifestar no prazo de 3 dias sobre a omissão, a candidata quedou-se inerte, consoante atesta o documento de ID 972771 e a informação do PJE acerca do decurso do prazo. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, aplicando-se à candidata a penalidade prevista na norma, assim como a devolução ao erário dos recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário. É o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado, com voto, Vossa Excelência. Esse processo é absolutamente semelhante ao que nós acabamos de julgar, que foi relatado por Dr. Dantas e também por Dr. Vladimir. Então, tendo em vista que o voto já está disponibilizado para Vossas Excelências, eu vou à conclusão. Diante de todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela não prestação de contas da campanha da candidata Sayonara Pereira Chacon de Araújo, referente à disputa ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, aplicando-lhe o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva prestação das contas, e determinar ainda, após o trânsito de julgada, a devolução ao erário, no prazo de 5 dias, da importância de R$11.840, em observância ao artigo 82 da Resolução TSE 23553, de 2017. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Então, o tribunal decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Na sequência, prestação de contas 0601-57685-2018. Relatora juiz Adriana Cavalcante Magalhães. Requerente de São Lisboa e outro. Esse não tem advogado. Com a palavra a relatora. Senhor presidente, é também o mesmo caso e absolutamente semelhante ao que acabamos de julgar. A única diferença é que, no caso do candidato Hudson Raimundo Honório Lisboa, não houve o recebimento e nem declaração de nenhum gasto de dinheiro, de forma que não há determinação ainda no sentido de restituir. Então, a PRE e também a SACEP manifestaram-se pelo julgamento das contas como não prestadas, aplicando ao candidato a penalidade prevista no já mencionado artigo 83 da Resolução 23553 de 2017. É o breve relatório. Relatório aprovado, com voto, Vossa Excelência. Mais uma vez, eu me atenho agora à parte final, que diz exatamente que, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela não prestação de contas de campanha do candidato Hudson Raimundo Honório Lisboa, referentes à disputa ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, aplicando-lhe o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período, até a efetiva apresentação das contas pelo candidato. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Sem divergência. Nenhuma. Então, unanimidade nos termos do voto da relatora. Terminada essa parte judicial, parte administrativa não tem nenhum processo, né? Então, eu dou por encerrada a sessão, todos convocados para amanhã, no mesmo horário.